Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Quartas Certas e para o vídeo hoje venho aqui apresentar, portanto, a última parte da empresa, da rúbrica Airbnb, potencial de crescimento a longo prazo. Pronto, penso eu que é uma empresa que, no geral, penso que já é do vosso conhecimento, ou porque utilizaram, ou porque simplesmente já ouviram falar. Um, e pronto, e agora venho trazer a segunda parte e a última. Alguns dos pontos aqui destacados ao longo destas, tanto a parte 1 como da parte 2, é mais ou menos estes 3 pontos, bastante resumidos. E pronto, vamos dar aqui continuidade a esta rúbrica. Portanto, falámos de uma empresa que tem aqui uma rentabilidade robusta, também mencionámos no vídeo anterior que, tendo em conta os outros peers, a concorrência, pelo menos é a empresa que, de acordo com este modelo, pode ter aqui um potencial de valorização maior, portanto, também, obviamente, que acaba por ser uma vantagem. No entanto, também existem alguns riscos e também parte, mas isso, lá está. Parte de vocês entenderem se realmente faz sentido ou não investirem, ou então façam como eu. Gostei bastante de elaborar este artigo e também conhecer um pouco melhor esta empresa, os seus resultados e quem sabe se no futuro, quando me focar mais numa componente de crescimento, que possa ser aqui uma empresa bastante interessante para diversificarmos o nosso portfólio. Portanto, falamos aqui numa empresa com uma rentabilidade robusta, também uma plataforma expansiva e balanço sólido sustentam o investimento a longo prazo. Portanto, a Airbnb revolucionou o setor das viagens, transcendendo a oferta tradicional de hotéis ao disponibilizar um vasto leque de alojamentos únicos, de espaços acolhedores, opções luxuosas em todo o mundo. Portanto, é mais para quem ainda não conhece muito bem o formato desta empresa e também opera com um sofisticado mercado digital, facilitando a ligação direta entre viajantes que procuram estadias autênticas e proprietários que oferecem aluguéis flexíveis de curta a média duração, no fundo, em que eu próprio, se tiver uma casa, posso colocá-la a arrendar por um preço por noite, obviamente, depois posso oferecer mais serviços, não é? Por, obviamente, um preço estipulado. Isto pode ser, lá está, uma alternativa ao método tradicional, que é dos hotéis, ou então ficar em casa de um familiar, se bem que a casa familiar é sempre a melhor, não é? Mas pronto, acaba por ser um bocadinho diferente. Que no fundo, obviamente, quando se viaja, gosta sempre daquele conforto da casa, não se sente um bocadinho num hotel, portanto, há quem goste de manter a mesma qualidade. E pronto, lá está, são alternativas. É uma opção que até é bastante, pronto, um, pronto, bastante usual hoje em dia. Depois, o modelo de negócio, no fundo, gera aqui inerentemente um poderoso efeito de rede. À medida que mais viajantes descobrem e utilizam a plataforma, mais anfitriões são encorajados a listar as suas propriedades, expandindo a oferta e atraindo ainda mais utilizadores, criando um ciclo de crescimento autossustentável. Portanto, também aqui uma grande vantagem desta plataforma e o facto de termos sempre verificado um aumento de receita contínuo ao longo dos anos. Agora, falando aqui neste tema, que é o potencial de valorização da ação da Airbnb nos próximos 12 meses, tendo em conta algumas análises de cenários. Portanto, ao analisar as perspectivas futuras para a ação da Airbnb, são considerados dois cenários principais, baseados na sua saúde financeira, trajetória de crescimento e posicionamento estratégico no mercado. Portanto, o cenário base assume uma continuação do desempenho atual e das expectativas de crescimento dos analistas. Obviamente que tendo em conta o cenário atual, obviamente, lá está, estamos a falar aqui de um cenário, mas tendo em conta a situação macroeconómica atual, que se vive atualmente com as guerras, depois desta, prontos, guerras tanto comerciais como, infelizmente, militares, não é? Mas pronto. Portanto, vamos considerar um cenário, tendo em conta as informações que foram recolhidas. Portanto, um cenário base. Assumindo um crescimento constante dos lucros e uma expansão gradual das margens e com uma estimativa de lucro por ação, um EPS, para 2026 de 5,04 dólares, a aplicação do múltiplo de preço-lucro PL conservador de 25 vezes resulta num preço-alvo de 155 dólares para a ação nos próximos 12 meses. Portanto, temos aqui até um cenário de uma valorização até bastante boa
Não é estratosférica, mas obviamente que é sempre bom. Este cenário representa um potencial de valorização considerável face ao preço atual. Para alcançar este objetivo, a Airbnb precisará de manter a sua execução operacional eficiente e preservar o seu modelo de negócio de alta margem e baixo investimento em ativos num contexto, num contexto de procura por viagens robustas. Obviamente, se olharmos agora, porque na altura em que fiz este vídeo, pronto, e mesmo tendo em conta o mercado americano está um caos, sinceramente. Na última, se não me engano, estava nos, já nem me recordo, não sei se estava nos 113 ou nos 130 já, mas tendo em conta o preço deste ano, exato, estava nos 113. O vídeo foi feito mais ou menos, se olharmos aqui pelo menos há um mês, se calhar até estaria aqui mais ou menos 130, já não me recordo bem se estaria aqui nos 119, portanto podemos ter aqui um potencial de valorização. Obviamente também o mercado está em queda, é o que eu digo, tendo em conta o mercado global na sua generalidade. Pronto, agora depois também temos aqui o período fiscal de dezembro de 2025, 26, 27, 28. Temos aqui uma estimativa dos earnings per share. Também temos aqui em termos de crescimento, portanto, obviamente, tendo em conta a situação atual, espera-se um crescimento. E depois temos aqui o Forward P ratio também, obviamente, a diminuir, neste caso dos 28 para os 16. Portanto, o que se pode ver é que realmente no futuro pode-se expectar que a ação possa não estar tão inflacionada, digamos assim. Mesmo o P ratio de 16, acho que até não considera que seja assim o P ratio bastante elevado. Agora, se falarmos aqui de um cenário otimista, portanto, num cenário ainda mais favorável, onde Airbnb supera as estimativas de LPA para 2026, atingindo valores mais próximos de 5,20 a 5,30 dólares, o mercado poderá recompensar a sua solidez financeira e o crescimento acelerado com um múltiplo PL mais elevado, na ordem das 27 a 28 vezes. Portanto, neste caso, o preço-alvo potencial para as ações nos próximos 12 meses seria de 165 dólares, obviamente num cenário ainda mais favorável. Se olharmos aqui para um EPS 5,20 a 5,30, que é os lucros por ação, EPS, pronto, LPA, EPS, Earnings Per Share, português, inglês, whatever. Portanto, se olharmos ainda para este cenário, também verificamos ainda uma valorização ainda maior. Não acaba por ser assim uma valorização muito mais significativa, tendo em conta o cenário base, que mostra aqui nos 155, se bem que 165 ainda temos aqui. Portanto, mais ou menos uma estimativa de, obviamente, uma projeção bastante otimista, no mais ou menos 50 euros 50 dólares por ação. Portanto, representando uma valorização de quase 30% face aos níveis atuais, este cenário depende da capacidade da Airbnb em acelerar o seu valor bruto de reservas, expandir a sua rede de anfitriões e melhorar as taxas de conversão após as recentes atualizações tecnológicas. Portanto, era isto também que vos queria mostrar, também para ser um bocadinho diferente. Também se tiverem uma ideia contrária também podem discutir nos comentários, portanto, era isto. Agora, vamos partir agora para outro tema, que é a identificação e análise detalhada dos riscos potenciais para a tese do investimento. Portanto, além, claro, das vantagens e do próprio modelo de negócio, também é sempre importante verificar os riscos, mas isto é para todas as empresas, porque isto é muito bom falar das coisas boas, mas também temos que olhar para as coisas más, que de facto é o que pode pôr em risco o modelo de negócio ou mesmo a própria empresa. Portanto, um dos maiores riscos que a Airbnb enfrenta reside na sua dependência de procura global de viagens. Embora os consumidores com maior poder de compra tendem a dar prioridade às experiências, uma parte significativa da população mundial enfrenta restrições financeiras, dedicando a maior parte dos seus rendimentos a necessidades básicas como a habitação e os transportes. Portanto, um caso muito semelhante ao de Portugal, ligeiramente diferente, porque temos obviamente outras alternativas, não é? Temos sempre aqueles créditos pessoais e pronto. Mas pronto, em caso de aceleração económica significativa, os gastos com viagens podem ser dos primeiros a serem reduzidos, impactando diretamente o crescimento do Airbnb. Portanto,
O que se verificou é realmente com as taxas de juros aumentar e com o poder de compra a diminuir, obviamente, as famílias todas pensou que têm uma prioridade, que é pagar os empréstimos. E empréstimos não é nada mais, nada menos como nós consideramos aquelas despesas de primeira necessidade, que é a habitação, a alimentação, e obviamente tudo o que inere na casa, desde a conta da eletricidade, a internet, etc, etc, e depois até pode vir, depois disso, a alimentação, obviamente a família, e depois, obviamente, que pode surgir a roupa, não é? Obviamente não é uma coisa muito, mas também pode ser necessária, e depois, obviamente, que pomos sempre as viagens sempre para cima. Obviamente também pode surgir aqui casos mais extremos, como no Covid-19, em que... Covid-19? Sim, Covid-19. Não sei se é Covid-19, do Covid, em que realmente houve aqui uma diminuição, pronto, em termos de viagens, mas isso também foi um caso, espero eu que tenha sido um caso, não há de ser o único, não é? Pelo menos se olharmos aqui numa margem temporal longa, mas não estou a ver a acontecer uma coisa dessas assim tão cedo, mas pronto. Outro risco substancial é o ambiente regulamentar em constante evolução. Várias cidades importantes como Nova Iorque e Paris já implementaram restrições significativas aos aluguéis de curta duração e outras jurisdições podem seguir o mesmo caminho. Portanto, estas regulamentações mais rigorosas podem diminuir o número de locais onde o Airbnb pode operar legalmente, afetando a sua oferta de anúncios e, consequentemente, as suas receitas. Tendo em conta, por exemplo, o modelo, pelo menos esta crise, não é crise, mas tendo em conta sempre este aumento do preço das casas em Portugal, que cada vez está a atingir máximos históricos e consegue estar no top número 1, em que já verificamos alguns países da Europa com uma desaceleração no aumento, ou mesmo uma diminuição dos preços. Portugal contraria pronto, a generalidade e continua os preços a subir. Se já estavam um bocadinho altos, então agora cada vez é mais difícil comprar uma habitação, mas pronto, é o que é. Agora, continuando também a identificar alguns riscos. Portanto, também, adicionalmente, o volume assinalável de vendas por ação por parte dos insiders da empresa nos últimos anos, que obviamente não é sempre um bom... Não quer dizer que seja um bom sinal, mas não é sempre um ponto a favor, não é? Por parte dos insiders da empresa nos últimos anos levanta algumas preocupações, embora se espere alguma venda por parte dos executivos, a magnitude das vendas nos últimos anos, sem compras equivalentes por parte de insiders para equilibrar, pode gerar dúvidas entre investidores sobre a confiança interna nas perspectivas futuras da empresa. Portanto, no entanto, é importante notar que investidores de renome têm vindo a comprar ativamente ações da Airbnb, sugerindo que os profissionais experientes identificam valor nos níveis de preços atuais. Pronto. Agora, partindo, penso eu, para... não, pensei que era o último tema, mas não. Agora, forte apoio de investidores institucionais e estratégias reafirma o potencial da Airbnb. Portanto, a presença de participações significativas por parte de grandes instituições financeiras como a Vanguard, Morgan Stanley e a BlackRock demonstra uma confiança considerável no potencial de valorização a longo prazo da Airbnb por parte de investidores institucionais sofisticados, se bem que estas entidades pronto, já têm quase uma pequena percentagem de quase todas as empresas do mundo, mas pronto, é o que é. Um investimento estratégico e substancial também do Tom Gainey, o CEO da Merkle Corporation, durante o quarto trimestre de 2024, com um aumento notável de 502% na sua participação, através da compra adicional de 96.160 ações. Merece destaque, inicialmente Gainey expressou preocupações sobre o impacto da Airbnb nos investidores hoteleiros tradicionais, como é óbvio. No entanto, após uma análise mais aprofundada, reconheceu que a Airbnb está a expandir o mercado das viagens em vez de apenas subtrair clientes aos hotéis. Este aumento significativo da sua cota sinaliza uma mudança de percepção e um forte ênfase do potencial crescimento a longo prazo da empresa. Depois, dada a ausência de compras de ações da Airbnb no mercado aberto por parte de insiders nos últimos 5 anos, o investimento de Gainey ganha ainda mais relevância com uma validação externa robusta das perspectivas futuras da empresa. A sua ousada sugere uma forte convicção no potencial da Airbnb para manter a sua posição competitiva e gerar cash flow consistente e duradouro. Portanto,
É assim, isto vale o que vale. Obviamente que é sempre bom ver investidores reconhecidos e que têm bastante dinheiro também possuírem esta ação no seu portfólio, e ainda para mais o facto de ainda terem aumentado a sua cotação nessa mesma. Portanto, não é que seja um ponto muito favorável, mas pode ajudar aqui às vezes a tirar algumas dúvidas ou mesmo a dar ainda mais confiança para investir. Agora, último tema, perspectivas promissoras para a Airbnb, uma combinação de solidez financeira e potencial de valorização. Portanto, para concluirmos, a Airbnb consolidou-se com uma potência financeira, com uma rentabilidade robusta, uma plataforma em constante expansão e uma execução operacional disciplinada. Também podemos ver isto com mais detalhe na parte 1. A sua capacidade de gerar um free cash flow significativo, aliado a uma margem extremamente elevadas e à flexibilidade de escalar eficientemente o seu negócio, torna uma empresa notável no setor das viagens online. Portanto, também temos aqui alguns competidores. Alguns bastante conhecidos, como o Booking, Hilton, Marriott, por acaso Marriott não conheço, Airbnb. Pronto. O caso de investimento na Airbnb torna-se ainda mais convincente face ao seu potencial de valorização estimado em cerca de 30%. Obviamente, isto vale o que vale, não é? Há o crescimento constante dos seus lucros e uma avaliação que se torna progressivamente mais atrativa para investidores a longo prazo. Portanto, para concluirmos, embora existam riscos inerentes, tais como potenciais de acelerações económicas, eu acho que penso que isso é um dos riscos que sinceramente vai ser uma das grandes dificuldades, nem tanto para os desafios regulamentares, mas pronto, a trajetória de crescimento a longo prazo da Airbnb permanece intacta, sustentada por fundamentos financeiros sólidos e uma posição de mercado dominante. Obviamente que este ano acho que vai ser fundamental para vermos como é que vão ser os resultados ao longo dos trimestres, principalmente no segundo. Acredito que não haja assim um grande impacto, mas acredito que o terceiro e o quarto vão ser fundamentais para ver como é que a economia dos Estados Unidos estão a comportar. Obviamente que o Airbnb já é uma plataforma, assim como muitas outras conhecidas também já estão presentes no mercado global. Portanto, acaba por pode ter aqui algum impacto, como pode não ter tanto. Mas pronto, eu acho que no geral vai haver. Portanto, apesar das questões levantadas pelas vendas de ações por insiders e confiança demonstrada por investidores institucionais de renome, sugere que existe uma oportunidade significativa para os investidores pacientes que procuram um negócio de alta qualidade com um espaço considerável para crescimento futuro, e a atual correção do preço da ação pode, portanto, representar um ponto de entrada estratégico para os investidores. Portanto, deixo aqui as referências, portanto, as fontes de onde eu retirei a informação deste vídeo. Se quiserem ver com mais detalhe ou então ver alguma informação com mais cuidado, no entanto, irei sempre disponibilizar este PDF no Patreon se quiserem ver com mais cuidado. Portanto, da minha parte é tudo, já sabem. Podem utilizar o meu código da XTB, eu tenho um link disponível, está na descrição. Está aqui o link do Patreon, se quiserem, depois podem me seguir nas redes sociais. Pronto, e espero que amanhã é feriado, portanto aproveitem bem. Portanto, vamos ter um fim de semana prolongado. Já sabem, aproveitem para estar com as pessoas que vocês mais gostam, com a vossa família. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até à próxima.